Divulgada a carta com os problemas do judiciário no encontro do Colégio de Presidentes com a diretoria da seccional em Crateús. Também em Crateús, reunião do Colégio de Presidentes contou com homenagens a 2 advogados da região. Presidente Valdetário participa de debates sobre a justiça fiscal e seu impacto no custo do Brasil. E nesta edição, uma homenagem à mulher advogada no mês dedicado a elas. Conheça o PROMAD, o programa que vai modernizar a sua advocacia. As imagens que marcaram a semana você confere no quadro OAB em Foto. Tem ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico. Presidentes das subseções da OAB Ceará denunciaram vários problemas do Poder Judiciário em carta divulgada no final do encontro do Colégio de Presidentes com a diretoria da seccional, realizado em Crateús. O documento, composto por 8 itens, denuncia a falta de juízes nas comarcas do interior. Também reivindica a realização de concurso público para juízes e defensores públicos. Segundo os presidentes de subseção, o problema é da justiça, mas afeta diretamente o advogado na sua atuação. Entre os relatos apresentados por advogados às subseções estão de juízes que nomeiam advogados dativos para suprir a falta de defensores, a solicitação de comunicar as datas das audiências às partes do processo para cobrir a ausência de oficiais de justiça e outros serventuários. Juízes TQQ que só trabalham às terças-feiras, quartas e quintas-feiras, e outros que não cumprem a jornada diária de trabalho. O Colégio de Presidentes já é tradicional nessa gestão, tem a importância de congregar os presidentes subseccionais e nós nos reunirmos para discutir os principais problemas que afligem a advocacia, as principais questões e principais diretrizes que a OAB tem que tomar, porque há um alinhamento hoje muito grande da ordem com o interior do Estado, né? Nós valorizamos muito o advogado do interior, né? E temos a obrigação, e temos o munus, e temos o dever institucional de dar apoio e subsídios para a advocacia do interior. Que é o momento de ouvir os presidentes das subseções e, a partir daí, identificar os maiores gargalos e aí nós, como diretores, na qualidade de diretores, levarmos essas demandas do nosso dia a dia e tentar solucionar da melhor forma possível. Então, além de estreitar os laços com os presidentes, nós identificamos esses gargalos e, a partir daí, tentamos dar a solução mais rápida possível. A importância desse diálogo é justamente nós traçarmos, mapearmos os problemas que imperam não só em Fortaleza, quanto em todo o estado do Ceará, sejam os problemas no Poder Judiciário, os problemas administrativos na própria OAB, para que juntos tracemos as estratégias e busquemos as soluções mais adequadas. Também foram informados casos de magistrados que exigem pedido por ofício para que o advogado tenha acesso ao processo, e eles não respondem. De outro que não atendem o advogado para não perder tempo. E a rejeição generalizada dos juízes em relação às comarcas localizadas em cidades menores ou mais distantes de Fortaleza. No sentido de corrigir a falta de juízes em cidades menores e distantes, a Carta de Crateús pede uma medida judicial para que seja alterada a legislação que permite ao juiz quando promovido a escolha da comarca. Todas as reivindicações foram anotadas e serão apresentadas ao Tribunal de Justiça. Ponto central, valorização do advogado. Nós, ao interiorizarmos a ordem, a levarmos a ordem dos advogados do Brasil a todos os rincões do nosso estado, nós valorizamos, nós precisamos fazer mais. Defesa das prerrogativas, combate ao avitamento de honorários, enfim, não só criar estruturas funcionais como salas de apoio, como novas sedes, mas estar presente no dia a dia da vida do advogado. Seja lutando para que ele receba uma remuneração justa, seja capacitando através da Escola Superior de Advocacia ou na assistência ao advogado através da Caixa. Atender globalmente o advogado, seja do interior ou da capital. Esse é o principal papel da ordem e é o principal trabalho feito, desenvolvido e debatido aqui no Colégio de Presidentes. A Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará voltou a realizar vistorias nas delegacias da Polícia Civil e nas cadeias públicas do Estado, com o objetivo de verificar a qualidade da estrutura desses estabelecimentos. E para falar sobre a situação em que se encontra a estrutura das instalações e a condição dos presos, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará e vice-presidente da Coordenação de Acompanhamento do Sistema Carcerário, Dr. Márcio Vitor de Albuquerque. Dr. Márcio, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio novamente. Uma grande satisfação estar aqui com você de novo, Hervelto.
Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância da criação desta coordenação de acompanhamento do sistema carcerário. Foi uma iniciativa do Conselho Federal da Ordem. O senhor foi, inclusive, recentemente empossado como vice-presidente, não é verdade? Exatamente, Hervelt. Essa comissão ela foi criada em caráter nacional federal pelo Conselho Federal da OAB, né? Então, nessa comissão há assento para representantes de todos os estados da nossa federação e a intenção é exatamente também em caráter federal nós pedirmos mudanças, melhorias na estrutura carcerária, porque se vê que é um problema de caráter nacional. Então, uma delas, essa comissão eu estou na vice-presidência, o presidente é o dileto colega Adilson Rocha, de Minas Gerais. Já há, por exemplo, agora marcada no mês de março, uma visita, uma inspeção em Minas Gerais, no tocante ao projeto APAC, que é um projeto dentro de presídios que trata exatamente da ressocialização do preso. Então, a intenção, a Comissão Nacional irá verificar esse projeto e, se for o caso, isso pode ser também aproveitado em outras unidades da federação. Então, é um projeto social que é muito positivo, deu bastante, foi muito positivo lá em Minas Gerais, então a comissão irá analisar o funcionamento desse projeto lá em Minas Gerais. Também, outra questão que está sendo debatida no Conselho Federal é que, Hervelt, a questão da prisão é a última medida que deve ser aplicada. Então, em primeiro lugar, se for possível, deve ser aplicada uma lei que existe, a Lei 12.403/2011, que é exatamente, se dá prioridade a outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Dentre elas, vamos supor, o monitoramento eletrônico, a prisão domiciliar, uma medida mais branda, não é? No lugar da prisão preventiva. E se nota que em boa parte, inclusive no Ceará, há muitos juízes que ainda são refratários à aplicação desta lei. Então, o que é que nós estamos querendo? Qual é a nossa movimentação no Conselho Federal? É que seja assegurado, que seja intensificado o uso dessa lei, não é? Que, inclusive, no caso de não aplicação da lei, que no caso, quando for aplicado prisão preventiva, que o juiz realmente, como determina a lei, o Código de Processo Penal, ele justifique por que não pode aplicar uma medida cautelar diversa da prisão preventiva. Porque o grande problema que nós encontramos é que, apesar do esforço aqui no estado do Ceará, até da Secretaria de Justiça, de criar mais vagas, há um trabalho grande nesse sentido, você vê que há muito preso provisório. E o preso provisório, ele é aquele que ainda não foi condenado, não é? E não há um juízo de certeza acerca da sua condenação e fere até o princípio da presunção de inocência. Então, a nossa intenção lá na coordenação, o primeiro lugar é isso daí, é a aplicação dessa lei 12.403/2011. Outra medida que nós estamos implementando é que, em caráter federal, junto com as autoridades competentes, haja uma determinação para que toda unidade penitenciária, dentre elas cadeias públicas, presídios, penitenciárias, haja um local adequado, inclusive que esse local seja regulamentado, que é a questão da sala do advogado. Então, nós presenciamos, até aqui no Ceará, principalmente no interior, que há muitas cadeias públicas, a grande maioria, sem sala do advogado, às vezes sequer tem parlatório. Então, nós queremos que até no tocante à legislação federal, haja essa obrigação. Outro fator que está sendo debatido perante essa comissão do Conselho Federal, até por parte do integrante de Alagoas, do Dr. França Júnior, é a questão do debate acerca da nova lei de execução penal. Então, há um projeto da nova lei de execução penal, né? Essa lei de execução penal ela pode ser aprovada nesse ano, então a comissão, a coordenação está fazendo um estudo dessa lei de execução penal, inclusive aqueles dispositivos no tocante à questão do trabalho do advogado, no tocante à questão da ressocialização do preso, exatamente para averiguar, não é, o condão desta lei. Se essa lei precisa ainda ser feita emendas, mudanças, isso tudo no sentido de contemplar essa problemática que é a questão da superlotação dos presídios.
Também, outra movimentação que está sendo feita perante a coordenação nós estamos aí até marcando um encontro também para debater a lei de execução penal, essa que já está em vigor, que está completando 30 anos, ao conselheiro do Espírito Santo, né, o doutor Gilvan Vitorino, que a intenção é que seja feita até um congresso, um seminário para debater esta lei e as consequentes mudanças na ótica desta lei. E o que eu poderia lhe dizer também é que a Coordenação Nacional do Sistema Penitenciário, a intenção de se fazer visitas, inspeções naqueles presídios que são mais graves, né, aí no desdobramento de todo o nosso país. E já há uma intenção desta comissão de vir ao estado do Ceará para que seja analisado, não é? Em loco o problema, para que seja, no caráter federal, esses outros integrantes de todos os estados da federação, eles possam avaliar a estrutura do estado do Ceará juntamente conosco aqui da Comissão de Direito Penitenciário Estadual. Então, há essa intenção. Eu já estou tratando desse assunto também com o doutor Valdetário Monteiro, em que há uma proximidade dele muito grandiosa com esse assunto. Ele, inclusive, está participando de diligências para nós debatermos a vinda da comissão, da coordenação ao estado do Ceará. A Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, ela esteve durante o mês de fevereiro, acompanhada pelo presidente da OAB Ceará, doutor Valdetário Andrade Monteiro, visitando a delegacia e a cadeia pública de Maranguape. Qual foi a realidade encontrada nesses equipamentos? Bom, nós recebemos denúncias de problemas naquela delegacia, não é? E fomos lá fazer a visita na parte interna, na parte externa. Pasmem para nós, a delegacia no tocante ao xadrez, além de ser uma proibição, em regra, a haver preso dentro de delegacia, não é? A delegacia, no tocante ao xadrez, ela já estava interditada pela vigilância sanitária, mas mesmo assim nós encontramos detentos, não é? Então o relatório já está praticamente pronto. O que nós queremos é que aquela delegacia, tanto o xadrez como a estrutura física dela, haja uma mudança, que a delegacia seja inaugurada uma nova delegacia na comarca de Maranguape, porque agora, recentemente, depois do carnaval, o que foi que aconteceu? Em virtude dessas chuvas aí que nós estamos acompanhando, uma parte do telhado dela, do teto da delegacia, desabou. Então, isso é um perigo para a atividade policial, para o trabalho policial. Então, nós vamos deliberar isso perante o Conselho da Ordem dos Advogados, não é? E a intenção é que a delegacia como um todo haja um novo espaço para que a polícia possa trabalhar, para que os agentes tenham segurança, para que possa ser feito um inquérito policial, porque uma polícia dotada de estrutura, dotada de material humano, técnico, etc., é uma coisa boa para toda a sociedade. Então, nós notamos que aquele espaço ali é um improviso, é uma pequena casa onde está funcionando a delegacia, inclusive com xadrez. E delegado, a polícia, o inspetor, não é para fazer serviço de agente penitenciário. Não é para fazer serviço. Você acredita, então, que a manutenção de presos nas delegacias, ela acaba inviabilizando o trabalho dos policiais, ao mesmo tempo que torna o local inseguro? Exatamente, inviabiliza o trabalho do policial. E veja, o preso, ele tem que cumprir, mesmo provisoriamente, né, ele tem que ficar recolhido numa cadeia pública, num presídio, certo, e que seja obedecido a determinação que está prevista na lei de execução penal. Dentro da delegacia isso não pode ocorrer. Como é que vai haver uma visita dentro da delegacia? É tudo na base do improviso. Essa delegacia mesmo de Maranguape já foi palco de inúmeras fugas. Então, isso é um problema, né? Então, na cadeia pública, aí sim é que é para ter a estrutura, não é? A cadeia pública, lamentavelmente, nós fomos lá, a cadeia pública também, ela está superlotada. Há uma mistura de preso provisório com preso definitivo, de gente do semiaberto com gente do fechado. Não há parlatório, não há sala do advogado, então isso é uma problemática. Um caso também que nos chamou a atenção no mês de janeiro, outra inspeção nossa,
Foi também o caso de Aracati, que também se encontra na mesma situação com mais de 100 detentos, não é? Inclusive, essa inspeção, o relatório já está pronto, né? Então, o que nós queremos, nós sabemos, veja bem, do esforço da Secretaria de Justiça, que há um trabalho, mas ainda falta bastante, né? Tanto na capital, principalmente como no interior do estado. Então, antigamente, o interior, uma cidade como Maranguape, era um local pacífico, tranquilo, e hoje em dia a população não pode mais sair, botar o pé na calçada em virtude dessa insegurança toda. Então, nós queremos prestigiar a segurança da sociedade, o trabalho dos policiais, o trabalho dos agentes penitenciários, bem como a liberdade do advogado poder ir à delegacia, poder ir à cadeia pública, e nessa cadeia pública, nesse presídio, haja a sala do advogado. É isso que a Comissão de Direito Penitenciário quer. Porque entenda a situação que, quando há um clima de insegurança dentro de um presídio, isso gera um problema para toda a sociedade. Não é? Então, isso pode causar o quê? Motim, fuga, não é? Nós estamos analisando também a questão dos projetos sociais, porque o preso ele tem que trabalhar, tem que haver uma ocupação para ele, exatamente para no dia quando ele voltar à sociedade, ele possa voltar e aí ele esteja ressocializado, porque o que nós estamos verificando, isso aqui não só no Ceará. Por isso que nós estamos fazendo um trabalho no caráter nacional também, porque não é só uma responsabilidade dos governos estaduais, da Secretaria de Justiça, é uma responsabilidade de todos, inclusive da sociedade. Nós queremos que esse preso tenha uma nova oportunidade para que ele não volte mais a reincidir. Com certeza. Dr. Márcio Vitor Albuquerque, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, o parabeniza pelo trabalho que vem realizando na presidência da Comissão de Direito Penitenciário e abre espaço para as suas considerações finais. Bom, dizer que nós estamos à disposição, Hervelt, inclusive a sociedade ela pode contar com o apoio da Comissão de Direito Penitenciário. Nós temos também uma comissão paralela, presidida por Dr. Edmir Martins, que é a Comissão de Direitos Humanos. Então, eu poderia dizer que nós estamos à disposição para denúncias, inclusive no tocante ao trabalho do advogado, não é? O respeito ao Estatuto da Ordem dos Advogados, no trabalho dele na delegacia, nos presídios, na cadeia pública, e dizer que a Comissão de Direito Penitenciário, a OAB Ceará, através do seu presidente, da sua diretoria, está à disposição da sociedade para qualquer tipo de denúncia. Muito obrigado. Obrigado. Ivelise Maia. A reunião do Colégio de Presidentes teve poesia, lançamento de livro e homenagens a 2 advogados da região. A OAB Ceará homenageou com uma placa o advogado de Crateús, Antônio Carlos Cardoso Soares, durante a reunião do Colégio de Presidentes. Carlos Cardoso atua na área trabalhista e foi presidente da subseção local por 2. Carlos Cardoso recebeu a placa das mãos do presidente Valdetário Monteiro em reconhecimento pelo trabalho incansável e relevantes serviços prestados à advocacia cearense, visando sempre o engrandecimento da classe dos advogados e advogadas cearenses. A OAB Ceará também homenageou com uma placa a advogada de Monsenhor Tabosa, Antônia Ivone Barros, que se dedica às áreas civil e trabalhista, representa a OAB na cidade em que atua. O presidente Valdetário Monteiro apresentou o livro DPVAT, Teoria e Processo, lançado durante o encontro. E os presidentes das subseções foram saudados no final do encontro com a poesia de um dos maiores artistas populares do Nordeste, de Deus Salles. Vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, durante esta semana realizamos mais um colégio de presidentes. A cidade escolhida desta feita foi Crateús. Crateús tem uma nova sede, inaugurada em 2012, mostrando o processo de interiorização da ordem. Lá reunimos todos os presidentes de OAB espalhados pelo Estado, podendo ouvir os reclames da advocacia do interior, levando os avanços para várias regiões, podendo levar inclusive equipamentos para novas salas de apoio, enfim, fazendo o processo de interiorização ficar cada vez mais presente no dia a dia da advocacia. É importante para a valorização do advogado que todos sejam alcançados, independente da sua cidade, independente da região. É assim que entendemos uma ordem presente no dia a dia da advocacia.
secretário-geral da OAB Ceará, Jardson Cruz, apresenta regras para a utilização das salas de apoio aos advogados. A gente volta já. A relação de emprego ou vínculo empregatício é um fato jurídico que se configura quando alguém presta serviço a uma outra pessoa física ou jurídica, de forma subordinada, pessoal, não eventual e onerosa. E para conhecer mais sobre as características da relação de emprego e tirar dúvidas sobre direitos dos empregados, nós recebemos agora em nosso estúdio a mestranda em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa e professora substituta de Legislação Trabalhista e Previdenciária da UFC, doutora Denise Vasconcelos. Doutora Denise, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. Obrigada, o prazer é todo meu e eu me coloco à disposição para eventuais diálogos jurídicos aí que possam vir a surgir. Inicialmente, eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos telespectadores o que configura a relação de emprego. Bom, em suma, a relação de emprego é um ponto muito importante que deve ser destacado, é que não é necessário que a relação de emprego ela seja um contrato escrito. É possível que aquela relação de emprego seja basicamente oral mesmo. Deve haver uma subordinação, deve haver também uma contraprestação, porque o empregado ele pratica o trabalho e o empregador deve, em contraprestação, onerar aquele serviço. Por exemplo, através da remuneração, do salário. Deve haver também uma pessoalidade, haja vista que a relação de emprego ela é intuito persona, e deve haver também um trato sucessivo. Ótimo. Quais são, doutora Denise, os casos em que o empregado pode ser demitido com justa causa pelo empregador? Bom, é a chamada dispensa arbitrária. Esses casos eles estão previstos no artigo 482 da CLT. A título exemplificativo, alguns casos que eu poderia dizer seriam, por exemplo, o caso da indisciplina e da insubordinação. A indisciplina seria, por exemplo, quando aquele empregado ele desobedece ordens que são gerais, por exemplo, o regulamento da empresa, certo, circulares. Já a insubordinação é quando ele desobedece uma ordem da chefia imediata. Por exemplo, uma ordem que a chefia imediata dele está dando exclusivamente para ele, ao contrário da indisciplina, que é uma ordem geral, e ele está descumprindo. Claro que ele poderia se abster de cumprir, se fosse o caso de uma ordem manifestadamente ilegal ou imoral. Outro exemplo também seria o caso da improbidade. No caso dele ser mau caráter, de ele cometer, por exemplo, um eventual furto. E isso vai depender, por exemplo, inclusive de um boletim de ocorrência. Outro exemplo seria a incontinência, no caso dele praticar obscenidades no trabalho, de ele ficar assediando sexualmente outros funcionários. O restante do dispositivo da CLT, o artigo 482, traz outros casos, mas a título exemplificativo são basicamente esses. E é interessante saber que todos esses casos, o ônus da prova é do empregador, de demonstrar se aquele funcionário está enquadrado numa daquelas hipóteses ou não. E há casos em que o empregado pode pedir demissão por culpa do empregador? Sim, é a chamada rescisão indireta do contrato. São casos, por exemplo, no caso em que o empregador ele começa a exigir do empregado que ele pratique atos que estão fora do contrato do trabalho, ou senão que pratique atos que são ilícitos. Certo. Ou até mesmo no caso de não pagamento do salário, ou do próprio empregador exigir do empregado tarefas superiores à força dele. E se o empregado for demitido sem justa causa, quais são os direitos que ele poderá reclamar na justiça? Bom, ele vai poder reclamar, por exemplo, o 13º salário proporcional, ele vai poder reclamar também as férias proporcionais e vencidas, o saldo de salários, o FGTS, ele vai poder pedir também o seguro-desemprego, vai ensejar a indenização de 40% sobre o saldo do FGTS. Claro que se for culpa recíproca, em que o empregado e o empregador concomitantemente praticam algum ato que enseja uma restrição do contrato de trabalho, nesse caso só vai ser devido 20% de multa. Uma dúvida que paira na cabeça dos empregados é a seguinte: se ele precisa ter algum contrato escrito ou a carteira de trabalho assinada para acionar a Justiça do Trabalho, há essa necessidade ou não? Não, não há essa necessidade. Já que o contrato de trabalho ele é consensual, basta que haja uma consensualidade, um trato sucessivo entre aquelas partes que estão realizando o contrato de trabalho. É claro que vão existir casos específicos na lei em que é obrigatório
o contrato de trabalho escrito, como, por exemplo, o contrato de aprendiz, o contrato do trabalhador temporário e dos jogadores de futebol profissional. Entretanto, os outros casos em que não estão previstos na lei, é possível que haja um contrato de trabalho apenas verbal. E há necessidade do advogado para que ele acione a justiça? Não, não há necessidade do advogado. Pelo princípio da informalidade, a própria parte, o próprio reclamante, ele pode individualmente acionar a Justiça do Trabalho para entrar com eventual dissídio trabalhista. Não é necessária a presença do advogado. Na Justiça do Trabalho, em regra, de quem é o ônus da prova? Bom, vai depender muito do caso concreto. Mas um exemplo, se for o ônus da prova da hora extra, como a gente sabe, em tese o trabalhador ele vai ter que trabalhar no máximo 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Se for um trabalho ininterrupto de revezamento, são 6 horas. Então, o que acontece é que se aquele trabalhador prorrogou a jornada dele, por exemplo, no caso de horas extras, vai ser devido a um adicional de 50% sobre a hora normal dele trabalhada e não vai poder exceder a 2 horas diárias. Se ele alega na Justiça do Trabalho que foi prorrogada a jornada de trabalho dele, o ônus da prova é dele. Exceto, por exemplo, no caso daquele empregador, ele tem mais de 10 funcionários na empresa. Nesse caso, por força de lei, o empregador ele é obrigado a trazer, em um eventual dissídio trabalhista, os pontos. Ressaltando também que não é válido, por força da súmula 338 do TST, os chamados pontos britânicos, cartões britânicos, que é o caso daquele empregado que durante toda a vida dele ele entrou às 7 da manhã e saiu às 10 da noite. Então, essa prova é ilícita. Então, nesse caso de mais de 10 funcionários, o ônus da prova seria do empregador. Doutora Denise, se o valor da causa for pequeno, o rito processual será o mesmo para causas de grande valor? Não, na Justiça do Trabalho existem 3 ritos, que é o rito de alçada, que vai até 2 salários mínimos e que as decisões são irrecorríveis, salvo se afrontar diretamente a Constituição. Há também o rito sumaríssimo, que vai até 40 salários mínimos. A audiência, em regra, ela é única e só pode, no máximo, 2 testemunhas. O rito sumaríssimo, ele também vai ter algumas peculiaridades. Por exemplo, não vai ser possível dissídios coletivos, apenas dissídios individuais. Não vai ser possível em face da administração pública direta, como, por exemplo, as autarquias, as fundações. Agora, se for, por exemplo, uma sociedade de economia mista, é possível. E no rito sumaríssimo, também não vai ser possível a citação por edital, porque, em regra, a parte chega na Justiça do Trabalho, o reclamante entra com uma determinada reclamação trabalhista e em 48 horas, a parte contrária ela já é acionada para poder comparecer em audiência e ter sua defesa. Só que, via de regra, essa notificação é feita por aviso de recebimento, com a R. Entretanto, se houver um embaraçamento para o recebimento daquela R ou não se conhecer a parte contrária, é possível por edital. Entretanto, no rito sumaríssimo é vetado o uso da notificação por edital. E, por fim, há também o rito ordinário, que é acima de 40 salários mínimos, que a audiência pode ser bipartida e é possível até 3 testemunhas. Doutora Denise, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico, mais uma vez, agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer o convite e me colocar à disposição, como eu falei inicialmente, para eventuais diálogos que possam vir surgir. Ivelise Maia. Durante o encontro de Crateús, o secretário-geral da OAB Ceará, Jarderson Cruz, apresentou as regras para a utilização das salas de apoio aos advogados. 133 espaços já foram disponibilizados em fóruns de todo o estado. Essa portaria, Pedrinho, veio disciplinar o uso dessas nossas salas ao longo de todo o estado do Ceará. Nós tínhamos alguns problemas que eram bem relevantes. Por exemplo, alguns colegas que ficavam na baia de trabalho por muito tempo, mais de 1 hora, e prejudicava também os outros colegas que queriam fazer uso desses computadores, bem como também o uso em demasia do próprio papel, resmas que eram gastas com um único advogado. Então, com essa portaria, veio disciplinar justamente o bom uso para otimizar o trabalho de todos como um todo, de toda a coletividade dos advogados. Já são 133 salas. 133 e, Deus quiser, até o final da nossa gestão, pretendemos instalar em cada município do Ceará uma sala para melhor servir todos os colegas do interior do estado e da capital. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará
em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós brasileiros percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através dos extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar para 3464-3991. E em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto. Nascida em Sobral, interior do Ceará, em 28 de abril de 1912, Lucrécia Pinho iniciou seus estudos na escola particular Adélia Sampaio e no Liceu do Ceará. Seu pai sonhava que ela fosse advogada e deu muito apoio para que isso fosse possível. Lucrécia Pinho era muito dedicada e, aos 21 anos de idade, concluiu o curso de Ciências Jurídicas na Universidade Federal do Ceará em 1929. Por ser a única mulher da turma, foi homenageada como Flor de Lis. Lucrécia Pinho ingressou na OAB em 9 de junho de 1934 e teve sua inscrição de número 140. Eu estou na casa onde Lucrécia morou por cerca de 18 anos e vim conversar com a sobrinha neta dela, Aline Pinho, que também é advogada. Tudo bom, Aline? Oi, tudo bom? Eu queria falar um pouquinho sobre a história da doutora Lucrécia, né? Como ela era chamada aí nos interiores que ela atuava, né? Sim, é. Doutora Lucrécia, ou Tessa, pelos familiares, ou madrinha. Como muitos, ela tinha cerca de 200 afilhados. E aí era madrinha, né? Ela se formou muito nova, 21 anos, e já foi morar no interior, Icó. E posteriormente ela foi para Sobral, terra natal, mas que havia morado pouquíssimo tempo. E finalizou a carreira em Cascavel e Fortaleza, né? E nesses interiores ela fez amizades assim para a vida toda. Ela morava na casa de pessoas, já que naquela época era bastante difícil encontrar hospedagem comercial. E nesses lugares ela fez amizades assim mesmo, até chegou a ter a cunhada que ela morava na casa, que era a minha avó, né, que conheceu ainda criança e posteriormente virou a minha avó. Que o meu avô casou com ela. Que ela realmente, assim, ela não constituiu uma família, mas o interior que ela atuava, ela acabava construindo uma família. Exatamente. Ali, né? Ela era, assim, conhecida por todo mundo, desde o juiz até o vendedor de pão, a pessoa que limpava a rua, todo mundo, as pessoas que moravam próximo. Todo mundo a conhecia realmente e ela conversava com todo mundo, aconselhava todo mundo, colocava nome nos filhos, batizava os filhos e era assim uma mãezona. Acho que ela não teve filhos fisicamente, mas de outra forma de coração, foi mãe de todo mundo, inclusive minha. Porque a Lucrécia, como ela foi a primeira advogada do Ceará, a primeira promotora do Ceará e a segunda advogada do Brasil, ela tinha uma referência muito grande, né? Onde ela atuava. Sim, claro. Para ela não foi tão pioneira assim. Mas ela de fato foi. Como mulher, ela desbravou bastante os ambientes em que ela esteve presente. Aqui a gente tem vários registros, né, Aline? Inclusive Sim, a carteira dela. De inscrição na OAB, isso. Queria que você mostrasse, falasse, né? O curso ainda era... O título dela é Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculdade de Direito do Ceará. Então, assim, o curso nem era curso de Direito ainda, né? Ela era para ter concluído o curso em 5 anos, como na época, e ela concluiu em 4. Por ser tão aplicada, tão dedicada, ela concluiu até antes do que ela deveria ter feito, né? Com mérito, como a UFC antigamente dava, mérito aos formandos que obtinham notas mais altas, e foi o caso dela, né?
E aí também tem a carteira de funcionária pública. Porque logo depois ela já ingressou no Ministério Público, né? E aí já obteve a carteira, que na época ainda era de papel, como a da OAB também, né? Escrita por ela, assinada, muito diferente do que é hoje, que tem chip e tudo, né? Aline, você também é advogada, né? Sim. O fato de a sua tia-avó, né, ser uma pioneira da advocacia cearense, tem alguma referência dela para a sua vida, né, como advogada? Sim, não só profissionalmente, mas o senso de justiça que ela preconizava para todo mundo, na família, com os amigos, essa questão que ela tinha, acho que intrinsecamente, acabou, lógico, influenciando para que você lutar pela justiça é tentar fazer justiça de alguma forma através das leis, do uso do que você tem. E aí eu realmente ingressei no curso de Direito, concluí, sou advogada e, assim, acho que é um curso essencial para a vida de qualquer pessoa. Não se faz justiça sem a advocacia. E, assim, como é que você se sente em saber que a pioneira da advocacia cearense, que está do Brasil, né, que ela foi a segunda advogada do Brasil, ela como membro da sua família, como é que você se sente diante disso? Muito feliz. Ela sempre foi um referencial de vida para mim, né? Sempre. Acho que mesmo quando eu não tinha consciência disso, ela sempre plantou em mim essa semente da prática da justiça, né, da igualdade, buscar a igualdade para todos, essa questão do acesso à educação em si, em todos os âmbitos. Ela dizia que você tinha que lutar com as armas que tem. Se você só tem um livro, leia 10 vezes o mesmo livro. Se você tem 2, leia 10 vezes os 2 livros e assim por diante, né? Então, assim, essa questão da leitura que ela era alucinada por livros, ela plantou na gente e nos netos, né, que não eram netos, mas eram. E só eu escolhi a advocacia, mas, enfim, essa questão da justiça que ela tinha para si, eu pretendo levar, se eu conhecer meus netos como ela, para eles, né? E para todos os que convivem comigo, que acho que esse senso é comum, acho que na família toda. Então tá, Aline, eu queria encerrar essa entrevista agradecendo a sua participação. Obrigada, né? Também. Falar sobre a Lucrécia, em homenagem ao Dia da Mulher, em especial a mulher advogada. Sim. Eu queria agradecer a sua participação. Obrigada também. Lucrécia abriu as portas da advocacia para outras mulheres. Depois dela, vieram muitas outras advogadas que não ficam atrás no quesito competência. E nessa homenagem ao Dia da Mulher, né, da mulher advogada, eu não poderia deixar de falar com a única mulher da diretoria da OAB Ceará, Roberta Vasques. Tudo bom, Roberta? Tudo jóia. Bom, a gente vai começar esse bate-papo. Eu queria saber como é que começou esse anseio pela advocacia. Bom, eu sempre tive uma paixão pelo direito, né? Meu avô, ele era juiz de direito e eu admirava a postura, né? A quantidade de livros, né? Ele era um intelectual, um leitor fluente e eu sempre tive essa paixão. E aí meu irmão, Leandro Vasques, que é um grande advogado, ele já muito jovem se formou com 21 anos e eu pude acompanhar a trajetória dele, uma trajetória brilhante. E aí foi aumentando essa minha paixão e eu realmente ingressei no curso de Direito e me apaixonei pelo direito, né, pela advocacia. E aqui estou, né, uma advogada militante, muito feliz com a minha carreira. Houveram muitos percalços durante essa sua trajetória? Sim, né, o começo é muito difícil. A gente se forma e realmente se sente um pouco sem perspectiva, né? E aí eu trilhei um pouco para a área acadêmica, que também é um sonho, né? Nós somos 3 irmãos advogados e nós respiramos, além desse ambiente jurídico, um ambiente acadêmico. Então, meus pais, eles são professores universitários e eu também sempre tive uma paixão muito grande pelo meio acadêmico. E aí, assim que me formei em 2000, né, como muitos dos que se formam, a gente fica um pouco perdida e aí eu trilhei pela essa parte acadêmica, também não esquecendo da advocacia, né, mas passei no exame da OAB em 2000,
Fui morar em Brasília, também no mesmo ano, fiz uma especialização em processo civil. E aí, por uma grande influência do meu pai, eu me submeti à prova do mestrado da Universidade de Fortaleza, em Direito Constitucional. E também passei e fiz meu mestrado e terminei em 2003. E fui logo lecionar na Unifor e estou há 10 anos lá, então é uma paixão. É uma competência grande, né? Se formou em 2000, já passou no exame da ordem no mesmo ano e 3 anos já era mestre. A advocacia ela é muito ampla, né? Assim, durante a sua academia, né? Na universidade, quais eram os caminhos que você seguia? Eu sempre fui uma apaixonada pelo direito de família. Né? Realmente o direito de família ele sempre mexeu comigo, porque ele tem um pouco da psicologia, né? da sensibilidade, e realmente eu sempre tive uma tendência muito forte a advogar nessa área. E quando eu comecei a lecionar na Universidade de Fortaleza, eu pude e tive a grata satisfação, além de lecionar o direito de família, de poder ajudar a implementar o escritório de prática jurídica. E que é um grande convênio que a universidade tem com a Defensoria Pública do Estado, e os professores, juntamente com os alunos, eles atendem a comunidade. E a partir daí eu pude vivenciar também o direito de família das pessoas hipossuficientes, né? Que realmente é muito diferente, a realidade é muito gritante, é muito diferente você atender um cliente, né, no seu escritório de advocacia e uma pessoa, né, com menos recursos, com outros problemas. Então, isso só aumentou a minha dedicação ao estudo do direito de família. Você é uma mulher familiar? Sim, sou. É muito difícil a gente tentar conciliar no mundo de hoje. Eu sempre brinco com meu marido e com meus amigos e digo que quando termina o dia eu digo, poxa, eu consegui fazer tudo isso. Então eu procuro ser uma mãe exemplar, uma dona de casa exemplar, acho que como todas essas mulheres modernas, mas nós pagamos um preço, né? E eu costumo conversar já com meus filhos de 8 anos, eu brinco que a mamãe não se sente culpada por ter essa vida agitada, porque eles vão vivenciar né, e vão conviver com mulheres modernas, mulheres com essa rotina. Então, me considero sim uma mulher familiar, uma mulher moderna que tenta ser uma mulher maravilha e tentar conciliar a minha carreira de professora com a minha carreira de advogada, diretora da OAB, mãe, dona de casa. Mas no final do dia dá tudo certo. Seus filhos já são grandes, né? Tem 8 anos. 8 anos. No início, né? Quando eles nasceram, eles são gêmeos? São gêmeos. Quando eles nasceram, como é que foi para conciliar a advocacia, os 2 filhos pequenos? Como é? Foi muito difícil, né? Mas eu pude contar com a estrutura, graças a Deus, muito boa por parte da minha família. Mas é muito difícil você deixar 2 crianças, ir para o fórum. A vida de advogado é uma vida bastante corrida, a gente tem prazos e mais prazos, né? Nós temos que despachar aquele processo com o juiz. Mas, enfim, dá para fazer tudo. Eu acho que se você se organizar, se você souber impor limites também em determinadas atividades, você consegue lograr êxito. Agora é muito difícil. Mas eu venho conseguindo. E não é à toa que tá onde tá, né? Ah, obrigada. Para encerrar, né, eu queria, de mulher para mulher, parabenizar pelo Dia da Mulher. Obrigada. Parabenizar pela sua trajetória, pela sua competência. E eu tenho certeza que não é à toa que você está onde está. Ah, né? obrigada. Como eu já havia falado. Então, parabéns pelo Dia da Mulher. Obrigada. Parabéns por ser essa mulher linda. Ah. É linda. E obrigada, né? Por estar com a gente, por ter aceitado o convite e participar do programa. Bom, eu que agradeço, desejo, já que é um programa em homenagem às mulheres, muita garra para essas guerreiras. Sei o quanto é difícil, né? Falei anteriormente, conciliar tantas atividades. Temos muito que comemorar, né? Nesse dia 8 de março, foram muitas conquistas, muitas vitórias políticas, econômicas, sociais, mas acho que temos muito que avançar. A violência entre as mulheres, infelizmente, é uma realidade. Eu que sou advogada militante no direito de família, acompanho muitas mulheres que sofrem violência doméstica. É incrível, mas em cada 1h30 morre uma mulher no Brasil. Ou seja,
15 mulheres, né, morrem em 24 horas pela violência. Então, eu acho que existem ainda desigualdades, nós temos que ocupar mais cargos, procurar sanar, né, essas lacunas, essas desigualdades, e desejo sorte às minhas colegas guerreiras advogadas, e eu aqui na qualidade de diretora da OAB estou de portas abertas, e um grande abraço, eu que agradeço a oportunidade e o convite. A OAB do Ceará é constituída também por uma comissão que é formada quase toda por mulheres. São 9 membros mulheres e um único membro homem. É a Comissão da Mulher Advogada. E quem preside essa comissão é a advogada Manuela Prachedes. Os nossos parabéns a todas as mulheres advogadas, guerreiras, no fórum, no dia a dia, em casa, com a família, tem duplas jornadas, triplas jornadas. É muito importante reconhecer o papel da mulher na sociedade moderna e, acima de tudo, reconhecer o papel da mulher advogada. Esta profissional que, fazendo justiça, leva felicidade aos lares de todo o país. A justiça fiscal e seu impacto no custo Brasil foi o tema de um talk show que contou com a participação do presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro. O encontro foi aberto pela presidente do CRC, Clara Germana Gonçalves Rocha, que destacou a importância do debate e do tema em pauta, a justiça fiscal e seu impacto no custo Brasil. Entidades que representam profissionais, né? O Conselho Regional representa os nossos contabilistas e a OAB representa aí os advogados. Então, ambas são bem conciliados e também ambas representam os profissionais, como também lutam, né, em prol para melhor valorização, né, melhores tarefas desses profissionais. O presidente da OAB Ceará questionou o conceito de justiça fiscal, lembrando que 62% dos processos que tramitam na primeira instância são contra o Estado e que grande parte destes são questões de ordem tributária. Valdetário argumentou que hoje os advogados e contadores fazem uma tarefa que é do Estado, referindo-se à automação dos processos judiciais e substituição tributária. Eu acho que nós temos as duas coisas. Nós temos falta de informação fiscal, que o contribuinte às vezes tem direitos assegurados no próprio Código Tributário Nacional, na Constituição Federal, e ele não tem o total conhecimento disso. E há também a necessidade de um melhoramento e urgente na justiça que temos para levar a justiça fiscal. 62% da primeira instância são de ações envolvendo o Estado, União, municípios, e boa parte dessas ações envolvem matéria fiscal. Uma das variáveis mais importantes no trabalho de um advogado ou advogada é o tempo. Sobre ele não temos o menor controle e, por conta disso, podemos nos tornar seus escravos. Precisamos do tempo para visitar clientes, comparecer às audiências, contatar juízes, peritos, testemunhas, todas as demais figuras que gravitam os processos que estão sob nossa responsabilidade. Isso sem falar em estudos, família e demais compromissos igualmente importantes. E como agir, já que não podemos dominar o tempo e fazer que ele obedeça nossas necessidades? Ter total controle das rotinas que nos cercam e, para isso, usar o importante apoio da tecnologia, que nos permite gerenciá-las e interagir com clientes e parceiros. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, a CAAS, facilitam o seu acesso a recursos tecnológicos que permitam aos seus inscritos trabalhar e viver melhor. Com um convênio firmado com o Promad, os advogados e advogadas acessam o software jurídico e um site na internet gratuitamente. Você pode testar de 6 meses até 2 anos e comprovar que sua gestão do tempo pode ser bem mais eficaz. Aos recém-formados, que em tese têm todo o tempo do mundo, o Promad oferece os maiores períodos de acesso para que organizem sua vida pessoal e profissional desde o início de suas carreiras. Acesse www.promad.adv.br e ganhe tempo. Vamos conferir as dicas dos principais concursos jurídicos em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, inscrições até 11 de abril. Tribunal de Contas do Distrito Federal, inscrições até 18 de março. Ministério Público de São Paulo, inscrições até 25 de abril. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto.
E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Até lá!